alô você! O que a gente vai trabalhar agora? Artigo 4º, né? Isso! Artigo 4º do nosso Código Penal. Evandro, o que trata o artigo 4º? Ele trata um dos princípios mais importantes que nós temos no Código Penal, chamado princípio da atividade. O que ele diz, Evandro? Diz assim o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pô, legal. Por que é o princípio da atividade? Você deve pensar sempre o seguinte: você tem dois momentos no crime, tá? Você tem o primeiro momento, que é chamado momento da ação ou da omissão criminosa, e você tem um segundo momento, que é chamado o momento do resultado. Momento do resultado. Olha que interessante. Eu já começo a dar uma aula para você e você já vai conseguir matar a questão sem muito problema. Às vezes sem ter o artigo inteiro. Grave uma coisa. O artigo 4º, ele trata o princípio da atividade. Não existe no Código Penal o chamado princípio do resultado. As bancas examinadoras costumam vir e dizer assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse princípio, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, se reveste do princípio do resultado. Está errado, tá? O princípio da atividade diz que a gente considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Mesmo que outro seja o momento do resultado. Evandro, você consegue me explicar isso? Cara, além de te explicar, eu vou te dar um monte de exemplo que você vai arrebentar a boca do balão daqui pra frente. Você já viu que tá muito na mídia, tá muito comum o seguinte: tá dando revolta até em Brasília. As pessoas falam: poxa, Evandro, temos que diminuir a idade penal para 16 anos. Eu não quero entrar nessa briga, não. Mas a briga começou da seguinte forma: você imagina que no dia 10/5, o garoto tenha 17 anos de idade. Olha só o exemplo, ele tem 17 anos. Só que ele faz 18 anos no dia 11/5. Se ele faz 18 no dia 11/5, ele aqui está maior para a vida penal. Veja bem, olha só, você vai estudar lá no artigo 26 em diante da imputabilidade penal comigo, e você vai ver os inimputáveis, quem são os imputáveis, e você vai ver que o menor de 18 anos é chamado o sistema biológico, é a exceção. O que é o biológico? Com menos de 18 anos, não importa que ele seja superdotado, que ele entenda o que está fazendo, que ele passe por um psicólogo, não interessa. O menor de 18 anos pelo Código Penal, ele é mentalmente incompleto. É exatamente assim que o menor é trabalhado. Evandro, mas eu vi no Código Civil 3 regrinhas que era muito legal. Dizia que o maior de 18 anos era o absolutamente capaz, que o menor de 18 anos e maior de 16 era o relativamente capaz para a vida civil, e que o menor de 16 anos é totalmente incapaz para a vida civil. Quer dizer que, naquilo que eu estava lendo, o cara que tem 16 e 17 anos, se ele se graduar numa faculdade, se ele casar, ou se ele tiver a condição de prover o seu próprio sustento, imagine que ele ganha na loteria, ou que ele seja um novo Mark Zuckerberg e já montou uma empresa, o que ele faz? Ele se emancipa e fica maior para a vida civil. Só que para a vida penal não pode ficar. Para a vida penal é impossível, só depois dos 18 anos. Ou seja, o sistema que o Código Penal adota é o chamado sistema biológico. Os menores de 17 anos não cometem crimes. Legal. Agora olha que legal, Evandro. Imagina que o garoto, às 23h58, faça um disparo na cabeça de B, que não queria entregar os bens para ele. Legal. O que acontece? O B é socorrido e vai para o hospital. O B morre lá no dia 20/5. Pô, 10 dias depois que o cara já tinha completado 18 anos. Ou seja, o tiro saiu, o autor do tiro tinha 17. Quando a vítima morreu, o autor do tiro já tinha quanto? Já tinha 18. Não importa o momento do resultado. O que importa é o momento da ação e da omissão. Quando ele deu um tiro? Quando ele tinha 17. Responde pelo crime? Não, porque ele era menor e o Código Penal fala que ele era inimputável porque ele era mentalmente incompleto. Agora, tem questão que vem mais aprofundada um pouco. Por exemplo, a tua mãe
Já viu a sua mãe, que às vezes ela brinca com você? Mãe, eu posso abrir meu presente? Não, porque a mamãe sentiu as dores às 21 horas do dia 11. Você, filho, nasceu no dia 11 de maio. Minha mãe faz isso. Essa brincadeira aqui é proposital, porque eu faço aniversário dia 11 de maio. Aí a minha mãe falava, não, só às 20 que você assopra a velhinha. Aí eu ficava esperando até dar 21 horas e aí eu assoprava a velhinha e me dava presente. Só que o STJ veio e acabou com toda a magia da minha mãe. O STJ falou o seguinte, olha, minha senhora, o seu filho, ele fica maior, que é o momento da maioridade, olha aqui, o momento da maior idade, ele se dá ao primeiro instante do dia que você completa aniversário. Ou seja, ele se dá a 0 e 1 segundo. Evandro, quer dizer que o Código Penal pensa assim, ó, tá vendo essa linha aqui? Antes dela é 0 hora, depois dela é 0 hora e 1 segundo. Eu não entendo. Olha, agora eu já entendo tudo. Se eu matar alguém, eu cometo crime. Se o menino levar uma mulher encarcerada para um motel e fizer sexo com ela até as 23h58 à força, e quando der 2 minutos ele largar ela e falar, eu não estou mais cometendo crime, você pode ir embora. Por 2 minutos ele é menor? É isso que o Código Penal fala. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E o momento da maioridade penal é qual momento? O momento é o primeiro instante do dia que ele completa aniversário. Agora olha que bacana aqui que eu vou trabalhar com você. Temos uma seção que a gente tem que trabalhar bastante, que são os crimes permanentes. Evandro, o que são os crimes permanentes? Olha só, são aqueles que a conduta do agente não cessa. Ela fica se repetindo no tempo até o momento que cessa por alguma forma a ação criminosa dele. Dá um exemplo. Olha que bacana. Eu vou dar um exemplo, que é o artigo 159 do Código Penal. O que é isso? Extorsão mediante sequestro. Evandro, dá um exemplo da extorsão mediante sequestro. Imagina que o A, com 17 anos, resolva sequestrar o B. E ele fica sequestrado por 2 meses, encarcerado o B. Nesse primeiro mês, ele vai, olha, a cada momentinho que o cara está preso, todo dia, a cada minuto, o crime está acontecendo, a ação está se protraindo no tempo, ou seja, a ação não para de se repetir, porque o cara está encarcerado. De repente, passou 1 mês e o menor agora faz 18 anos. E aí, o que eu faço? Filho, não cometia crime, passa o quê? A cometer crime. Ou seja, o momento da ação ou da omissão está acontecendo a cada minuto. Se a conduta dele cessar antes dele completar 18 anos, não responde. Se cessar depois, ele responde. Tranquilo até aí? Beleza, Evandro, eu já entendi. Me dá um exemplo que já caiu em prova? Imagina que você é policial rodoviário federal e está trabalhando e de repente você abre o bagageiro do carro, olha o bagageiro do ônibus ali e vê o nome da pessoa escrito. Quando você abre a mala estava lá dentro cheia de cloridrato de cocaína ou pasta base de cocaína, é droga. Droga é crime permanente. Por quê? Porque ele está em depósito transportando a droga, tem vários verbos dentro da lei antidrogas, então é crime permanente. Eles entram no ônibus e dão voz de prisão ao menino às 23h58, é o momento da voz de prisão. Eles levam para a delegacia, demoram 2 horas para chegar na delegacia. Quando faz o flagrante, quando assina a nota de culpa, ele já tinha 18 anos, porque ele fazia 18 anos às 20 horas do dia que ele completa o aniversário. Aí veio as perguntas. Podemos afirmar que o menor ou o autor do crime responderá pelo crime, porque só assinou a nota de culpa está no processo penal, tá? Só assinou a nota de culpa quando já tinha 18 anos. Ou ele não responde pelo crime porque só fica maior de idade do momento que nasceu, ou seja, às 20 horas. É tudo questão de baixo nível, porque você já sabe que você não pode errar esse tipo de questão, porque é muito fácil. Considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, o STJ decidiu que o momento da maioridade é o primeiro instante do dia que ele completa a maioridade penal. Dei vários esqueminhas e não deixei você se perder nos crimes permanentes, tranquilo? Vamos passar. Olha, a gente trabalhou o princípio da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então não existe o princípio do resultado, tá? Eu sei que você fez uma pergunta na sua cabeça. Você falou assim, Evandro, olha, a gente está acompanhando e agora eu estou conseguindo entender o direito penal. Você já falou para mim que o conceito de crime é um conceito de crime o quê? Ele tem um nome, tá? Que é um nome jurídico, que é conceito de crime finalístico tripartida ou tripartite, e eu tenho a exceção que é o conceito de crime bipartite.
cometido. Ou seja, o crime ou ele se divide em fato típico, antijurídico e culpável e a gente está na corrente majoritária, ou ele se divide em fato típico, antijurídico e a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Aí a gente vai estar na corrente o quê? Minoritária do direito. Só que eu falei para você que a gente está trabalhando o quê? A corrente majoritária. Olha onde eu quero chegar para você não se perder. Bem, eu tenho o fato típico, eu tenho o antijurídico e eu tenho o culpável. Legal, Evandro, essa árvore aí já está na minha cabeça, mas essa daqui tem que estar muito na tua cabeça, que até o final da parte geral, só que ela vai tomar o quadro inteiro, e é ela que vai te ajudar, ela é praticamente um resumo de toda a matéria da parte geral, você vai resolver tudo com ela. Culpabilidade, para você lembrar, é a capacidade que você tem de receber o quê? Receber pena. Aí eu fiz um macete para você que é muito legal, né? Eu falei o seguinte, olha, se você tirar o fato típico e o antijurídico, você vai excluir o crime, beleza? E se eu tirar a culpabilidade da ação, eu vou simplesmente estar isentando de pena, ou seja, o cara fica isento de pena. Mas aí quando a gente estuda a menoridade, que eu dei o exemplo para você do artigo 4 do princípio da atividade, você começa a se perder. Porque a culpabilidade, ela se divide em 3 pedaços. O primeiro pedaço da culpabilidade é a imputabilidade penal. Evandro, onde eu estudo a imputabilidade? A gente estuda ela no artigo 26. Mas olha só, o 26 é os inimputáveis. Se você pegar quem são os inimputáveis, Evandro, olha, os inimputáveis no texto lá, está escrito assim, quem no momento da ação da omissão era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse aí é o texto do artigo 26. Só que lá, nos inimputáveis, eu tenho tanto os doentes mentais, como também eu tenho os mentalmente incompletos. Você vai estudar comigo na hora certa que os doentes mentais, eles seguem a regra, que é a regra do biopsicológico. Ou seja, não basta ser maluco. No momento da ação da omissão, tem que ser totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Calma que isso aí está lá no 26, pô. A gente está no 4 ainda. Agora, mentalmente incompleto. Esse aqui é o menor de idade. Se você bobear, tá arriscado falar na prova assim, cara, olha, o cara é mentalmente incompleto. Ele é menor de idade. Se ele é menor de idade, ele transforma em inimputável. Sem inimputável, vai tirar o primeiro requisito da culpabilidade, vai tirar a culpabilidade, então o menor fica isento de pena, Evandro? Não. Você sabe por que o menor não fica isento de pena? O engraçado é que ele segue essa linha. Deveria ser assim, não deveria? Deveria. Só que para os menores, tem um artigo, que é o artigo 27, que é todo dele, que diz que ele não comete crime. Ou seja, o menor não é que ele tem o crime excluído, não exclui o crime dele. O menor não fica isento de pena, não. O menor não pode cometer crime. Ele não pode, porque o direito penal diz que ele não faz o fato típico, não tem antijurídico e não tem culpabilidade. E isso é uma bagunça, isso é uma confusãozinha, mas isso a gente resolve, tranquilo? Então, se cair os menores de idade, o menor não fica com o crime excluído, o menor não fica isento de pena. O menor só não comete crime. É assim que você vai dizer na hora da prova. Agora, tirou o fato típico, exclui o crime, tirou a antijuridicidade, exclui o crime, tirou a culpabilidade isenta de pena. Por exemplo, os doentes mentais ficam isentos de quê? Isentos de pena. Tranquilo, Evandro? Olha, o que a gente viu até agora? Ó, você está acompanhando e coisas fundamentais. Olha, princípios do artigo 1º. Você já sabe que nós temos o princípio da legalidade, nós temos o princípio da anterioridade e a gente tem o princípio da reserva legal. Olha como é que eu vou estar aumentando o seu rol de princípios. O artigo 2º, ele tem princípios fundamentais, mas o mais importante é a retroatividade de lei mais benéfica. Segundo princípio tem que estar na tua cabeça. Terceiro princípio forte que a gente viu até agora, do artigo 4º. Ou seja, qual que é esse? Princípio da atividade. Evandro, por que você sempre retraz e vem sempre fazendo esses resuminhos pra gente? Porque no final você vai acabar se confundindo. Por exemplo, se você não conseguir guardar os princípios, não vai adiantar nada. Se você vai confundir, vem o 6º, que é o princípio da
ubiquidade. Você tem também, a gente vai passando, o princípio da equivalência dos antecedentes causais, ou do conditio sine qua non, que é a relação de causalidade do 13. Você tem princípios que vão lá dentro do crime tentado, do crime consumado, o princípio do concurso de pessoas. Você tem princípio em tudo quanto é lugar. Então, antes da gente começar a alavancar, vamos lembrar dos princípios, tranquilo? Então, ó, no artigo 4º, a gente termina o tópico lei penal no tempo. Evandro, o que eu trabalhei na lei penal no tempo? Você trabalhou o artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. São os temas leis penais no tempo, tranquilo? Artigo 2º, irretroatividade de lei mais benéfica, retroatividade de lei mais benéfica, ultratividade de lei mais benéfica, né? O início lá é irretroatividade de lei mais gravosa. O artigo 3º, a gente trabalhou o quê? Lei excepcional e lei temporária. E o artigo 4º, agora o princípio da atividade. Então vamos fazer uns exercíciozinhos aí para a gente fortalecer isso tudo, para a gente poder prosseguir. Manuel, com 22 anos de idade, efetuou um disparo contra um adolescente que completaria 14 anos no dia seguinte. Em razão das lesões provocadas pelo disparo, o adolescente faleceu já tendo completado 14 anos de idade. Sabe-se que no crime de homicídio doloso, a pena é aumentada caso a vítima seja menor de 14 anos de idade. Mas nessa situação, o aumento de pena não é aplicável, pois o homicídio só se consumou quando a vítima já havia completado 14 anos de idade. Olha a historinha que contou aqui, olha só. A história é o seguinte, eu tenho o momento da ação e o momento da omissão criminosa. Ou seja, quando o garoto tomou o tiro, ele tinha menos de 14 anos. Vocês já ouviram falar naquela expressão perder por preciosismo? Às vezes, esse tipo de questão você não pode perder por preciosismo não, tá? A CESP-NB, quando ela faz isso, que ela coloca, sabe-se que quem comete crime contra menor de 14 anos, homicídio contra menor de 14 anos, terá aumento de pena. Ela está afirmando, ela não está tentando te fazer pegadinha não. Efetivamente, você pega o artigo 121 do CP, que é matar alguém, um homicídio, você tem lá, parágrafo 1º, homicídio privilegiado, parágrafo 2º, as formas de homicídio qualificado, parágrafo 3º, homicídio culposo, parágrafo 4º, formas de aumento de pena, e aí você tem aumento de pena tanto no crime doloso, quanto aumento de pena no crime culposo. No crime culposo é quando você tiver no seu ofício, que você não tentar diminuir as consequências dos seus atos, tem lá. Mas o mais interessante na questão aqui é que no parágrafo 4º do artigo 121, realmente, o homicídio doloso, quando você pratica contra menor de 14 anos e quando você pratica contra maior de 60 anos, há um aumento de pena. Então ele estava afirmando. Então, efetivamente, nesse ponto aqui está certo. Cometer um crime de homicídio contra menor de 14, maior de 60, aumento de pena. Mas olha só o que ele fez. Olha onde ele transformou a questão em errada. No momento da omissão, quando foi feito o disparo, a vítima tinha menos de 14 anos na hora que o tiro pegou nela. Só que ela morreu depois, quando ela já tinha completado 14 anos. Se você dá tiro numa pessoa maior de 14 anos, não tem aumento. Tiro em menor de 14 anos, tem aumento. Agora, aqui foi o momento da ação e da omissão. Aqui foi o momento do quê? Do resultado. Eu falei para você que o momento do resultado não importa. Falei para você que o que rege é o artigo 4º do CP, que é o princípio da atividade. O que ele diz, o princípio da atividade? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No momento do tiro era menor de 14 anos, então, amigo, é um homicídio com aumento de pena, porque ele tinha menos de 14 anos de idade, tranquilo? Essa daí você não pode perder de jeito nenhum. Vamos partir para a próxima aqui, para ver se ela está mais complicada ou se ela está mais simples do que essa primeira aí. De acordo com a teoria da atividade, esculpida no artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que foi praticada a conduta, ação ou omissão, independente de quando ocorreu o resultado. Bem, essa daí está certíssima, eu nem preciso explicar porque foi exatamente a explicação da primeira que eu já causei aqui, tranquilo? Vamos para a próxima. Cássio, vendedor, comete um crime de homicídio contra Manuel, com a participação de Josué, Marcos e Marcelo, esses últimos menores de 18 anos. Assim podemos afirmar que o crime de quadrilha ou bando do artigo 288 não está concretizado, pois os menores não podem ser apenados. Olha que legal essa questão. O Cássio era maior. Ó, Cássio maior. E os outros 3 que participaram do crime eram o quê? Eram menores. Bem,
A questão leva a entender que, fora o crime de homicídio, eles estavam se juntando para cometer reiteradamente infrações. Tranquilo? Beleza. Agora, olha que interessante. Os menores, efetivamente, não podem ser apenados. O artigo 27 do Código Penal diz que os menores não cometem crimes. Então, na verdade, o único que cometeu o crime de homicídio foi o Cássio. Tranquilo? E ainda tem mais crime junto aqui. Não vou embolar na cabeça de vocês agora, não. Vamos ser objetivo. Evandro, mas lá no artigo 288 diz assim: quadrilha ou bando, mais de 3 pessoas que se juntam reiteradamente para cometer infração. Olha, eu tinha os 3 menores mais o Cássio, 4. Legal, Evandro, são 4 pessoas. Já está configurado o crime de quadrilha ou bando? Nunca para os menores, nem de homicídio, nem de quadrilha ou bando. Agora, para o crime de homicídio tá. Para o Cássio está tanto de homicídio quanto o de quadrilha ou bando, se eles estiverem o quê? Praticando reiteradamente as ações criminosas. Então, Evandro, o menor, então, na prática, ele não serve para executar o crime, mas ele serve para classificar como quadrilha ou bando? Serve. Quer ver uma coisa legal também? Imagine que caísse o artigo 157 do Código Penal. O que é 157? Subtrair coisa móvel alheia através de violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma, reduzida a capacidade de resistência da vítima. Quando você entra lá nas qualificadoras, nos aumentos de pena, está lá, se praticado por 2 ou mais pessoas. Legal. Se o crime for de roubo comum, você tem a pena do roubo. Se ele for praticado por 2 ou mais pessoas, você tem um roubo com aumento de pena. Agora, quem roubou o banco? Poxa, um cara de 20 anos e mais uma pessoa de 17 anos. Vai ter o crime de roubo? Para o menor nunca, vai ter para o maior. E ele vai ter aumento de pena? O maior vai. Por quê? Não serve para compor, ele não serve para responder pelo crime, mas ele serve para compor o aumento de pena, ele serve para compor uma qualificadora e ele serve para compor, nesse caso aqui, o crime de quadrilha ou bando. Tranquilo, né? Bira, auxiliado por Giovanni, sequestrou sua própria vizinha. Ocorre que, em virtude de a família da vizinha se negar a pagar o resgate, passaram-se mais de 15 dias desde o início do cativeiro. Nesse termo, ou seja, durante o período em que a vítima esteja sob sua custódia dos réus, foi publicado lei nova, com vigência e eficácia imediata, aumentando a pena do crime em questão. Nessa situação, e de acordo com a posição sumulada do STF, não será aplicada a lei nova em virtude da obrigatória aplicação da lei mais benéfica. Ó, essa questão está totalmente errada. Por que ela está errada? Poxa, a gente está vendo lei penal no tempo, né? A gente viu o artigo 2º, a gente viu o artigo 3º e a gente viu agora o artigo 4º. E a lei penal no tempo diz, a gente vindo de trás para frente, considera praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Primeira regra. Regra do artigo 2º. Irretroatividade de lei mais gravosa ou retroatividade de lei mais benéfica. Aí vem aqui a súmula 711 e ela vem dizendo o seguinte, que você vai considerar a pena... Considera-se no crime permanente ou no crime continuado, aplica-se a pena do momento da cessação da conduta do agente, mesmo que ela seja mais o quê? Mais gravosa. Pô, Evandro, vamos juntar tudo que a gente estudou agora em um só esquema? Vamos. Imagine o seguinte, é o que a questão está falando. O cara, no dia X, vamos botar uma data, em 2005, cometeu um crime que a pena era de 10 anos. No meio do caminho, a pena passou a ser de 12. Lá no final, a pena passou a ser de 20 anos. Se você seguir a regra do artigo 3º da Lei Penal no tempo, você vai querer aplicar a pena mais leve. Aí vai dar outra atividade de lei mais benéfica. Mas nesse caso do crime aqui, era crime o quê? Que está falando na questão? Crime permanente, porque era extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. E lá o aumento de pena está certo sim, tá? Aumenta-se a pena se tiver mais de 24 horas. Estava falando 15 dias, então estava certo. Tem que tomar cuidado de não colocar assim. Só se aumenta a pena com mais de 15 dias no crime de extorsão mediante sequestro. Se você for lá no artigo, você vai ver que para ter aumento de pena no crime de sequestro, basta durar mais do que? Mais do que 24 horas. Tá, 2005 era 10, passou no meio era 12. E o cara quando foi preso... já era 2006, um exemplo, e a pena era de 20. Evandro, qual é a pena que eu vou aplicar? Se o crime é permanente, no momento que cessou a conduta do agente.
Então, súmula 711 é uma exceção à lei penal no tempo, ou ela vem compor, na verdade, a lei penal no tempo, uma decisão sumulada do STF. Tranquilo? Então, olha, fechamos o tópico. Acho que fechamos com muita propriedade. A lei penal no tempo não vai ter muito problema e a gente vai arrebentar a boca do balão nas questões. Cara, nunca é quando você vai passar, mocinha do meu Brasil, nunca é qual concurso você vai passar. É sempre quando você tiver a determinação na tua cabeça e pensar assim, vai ser o quando acontecer, ou seja, chega na prova não para passar, chega para dar o seu melhor, de melhor e melhor, eu tenho certeza que você vai chegar na sua aprovação. Forte abraço, fica com Deus e alô você!